Você já parou para pensar que, enquanto a gente se preocupa com boletos, existe um planeta onde chove vidro? Ou que há mundos vagando sozinhos no escuro absoluto, sem estrela, sem rumo, sem calor? Parece roteiro de filme, mas são fatos reais. E o mais louco, a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, porque, apesar de vivermos em uma era de tecnologia, estamos mais desconectados do universo do que nunca. A verdade é que te ensinaram errado. Disseram que o espaço era só coisa de astronauta e que olhar para o céu não servia para nada. Mas e se eu te dissesse que entender as curiosidades sobre o universo pode mudar sua forma de enxergar a vida aqui na Terra? Que cada planeta bizarro lá fora revela algo sobre você, seu tempo, sua existência? Isso não é papo de guru, é ciência pura. E ao mergulhar comigo nessas descobertas, você vai entender por que tanta gente está obcecada com o cosmos. E por que você deveria estar também. Nesse vídeo, vamos além do que a maioria mostra. Esqueça os clichês. Aqui, você vai encontrar verdades sobre o universo que vão explodir sua mente, com histórias assustadoras, lugares impossíveis e fatos fascinantes sobre o espaço que a escola nunca te contou. E no final, você talvez perceba que o maior mistério de todos é o próprio ser humano. Alguns planetas são como espelhos distorcidos da Terra, parecem familiares, mas ao olhar de perto, revelam um lado sombrio. A ciência já catalogou exoplanetas que compartilham várias semelhanças com o nosso mundo, utilizando o chamado Índice de Similaridade Terrestre, IST, uma régua cósmica para medir essas afinidades. Um bom exemplo é Vênus, tamanho parecido, posição semelhante no sistema solar, mas com uma atmosfera densa de dióxido de carbono e temperaturas escaldantes que derretem chumbo. Isso quebra de cara a ilusão de lar doce lar em planetas vizinhos. Em meio a tantas curiosidades sobre o universo, essa é daquelas que vira assunto para a mesa de bar. Mas se tem um planeta que chamou a atenção dos caçadores de verdade sobre o universo, foi o tal do T-Garden B, com um IST de 0,95, quase uma cópia cósmica da Terra. Ele parece promissor à primeira vista. Só que, ao que tudo indica, esse mundo pode estar sujeito a extremos térmicos capazes de tornar qualquer tentativa de vida um verdadeiro desafio. Imagina só morar num lugar onde, de um lado, é frio de doer os ossos e do outro, quente a ponto de fritar o pé no chão. Esse tipo de fato fascinante sobre o universo mostra que a aparência, literalmente, pode enganar. E ainda assim, esses planetas nos encantam. Não pela possibilidade de habitação, mas pelas pistas que oferecem sobre o que é necessário para a vida florescer. Ao estudar essas curiosidades fascinantes sobre o espaço, entendemos mais sobre nós mesmos, sobre como a Terra é rara e talvez até insubstituível. Isso faz com que cada descoberta lá fora funcione como um espelho para olharmos cá dentro. E é nesse ponto que as coisas começam a esquentar. Afinal, alguns exoplanetas estão muito além do que podemos chamar de clima ameno. Imagine um lugar onde o amanhecer traz não a luz suave do sol, mas uma tempestade de fogo com ventos supersônicos. Parece exagero? Pois saiba que isso é só um aperitivo dos ambientes infernais de alguns exoplanetas. Pegue o HD 80606b, por exemplo, um planeta que experimenta um aumento de mais de 1000 graus em poucas horas. É como se passasse por um micro-ondas cósmico a cada órbita. São fatos sobre o universo que nos lembram o quanto ele pode ser brutal e fascinante ao mesmo tempo. Kepler 70b é outro desses mundos que fazem Vênus parecer um paraíso. A temperatura por lá pode chegar a incríveis 6.800 graus Celsius. Isso é mais quente do que a superfície de algumas estrelas. Para se ter uma ideia,
Nem o metal mais resistente da Terra sobreviveria por um segundo nesse inferno estelar. Esses dados não só alimentam nossa curiosidade sobre o espaço, como também desafiam a própria imaginação humana. Dá para entender por que os cientistas chamam esses mundos de caldeirões cósmicos. Agora, se você acha que isso já era o bastante, conheça o 55 Cancri e um planeta onde o solo parece lava viva. E, pasme, chove vidro derretido em meio a ventos cortantes. Sério, é como estar preso em um pesadelo sem fim. Essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar são lembretes gritantes de que, embora a Terra tenha seus defeitos, ela é um verdadeiro oásis cósmico. E falando em equilíbrio, nem todos os sistemas solares são estáveis. Alguns vivem à beira do caos. Agora segura firme, porque vamos entrar em um território onde o caos reina, literalmente. Existem sistemas planetários tão instáveis que a qualquer momento podem se transformar em palco de colisões apocalípticas. O sistema Kepler-36 é um exemplo perfeito disso. Lá, dois planetas enormes orbitam tão perto um do outro que suas gravidades vivem em uma dança perigosa. É como assistir a uma coreografia cósmica prestes a dar errado, e isso é só o começo das curiosidades fascinantes sobre o espaço que ele revela. A proximidade extrema entre os planetas causa consequências bizarras, rachaduras gigantescas na superfície, erupções colossais, distúrbios gravíssimos no clima. Imagine terremotos que duram dias ou mares inteiros que evaporam em questão de horas. Em termos práticos, é como morar em um planeta que muda completamente de comportamento em uma semana. Essas verdades sobre o universo nos mostram que estabilidade é uma sorte rara, e talvez até passageira. O mais fascinante é pensar que, embora essas órbitas pareçam improváveis, elas existem e persistem por milhões de anos. Até que, de repente, tudo muda. A ideia de que dois mundos possam se chocar lá fora nos dá uma nova perspectiva sobre o que chamamos de segurança. Enquanto isso, aqui na Terra, seguimos nossa rota previsível, sem perceber o quão frágil esse equilíbrio é. E quando a gente acha que já viu de tudo, o universo nos apresenta um tipo de planeta completamente diferente. Aqueles que são, basicamente, oceanos inteiros flutuando no espaço. Imagine um planeta onde não há terra firme, só um oceano imenso, profundo e escuro, estendendo-se até onde a vista não alcança. Alguns mundos são exatamente assim, gigantescos globos de água, cobertos por mares que fariam o Pacífico parecer uma poça. Gliese 1214b é um dos exemplos mais intrigantes entre essas curiosidades sobre o universo e o sistema solar. Seu interior pode conter formas exóticas de gelo formadas sob pressões tão absurdas que desafiam tudo o que conhecemos aqui na Terra. A atmosfera de Gliese 1214b é espessa, talvez até quente e úmida, o que levanta suspeitas sobre a existência de um ciclo de água completamente alienígena. A ciência ainda está tentando decifrar esse mistério. E se você já se perguntou como seria viver num mundo assim, pense em um planeta onde a luz mal atravessa as nuvens densas e os oceanos escondem segredos tão profundos quanto o próprio espaço. Essas curiosidades fascinantes sobre o espaço revelam o quanto ainda temos a descobrir, tanto no fundo dos nossos mares quanto nas estrelas. Para quem sonha em encontrar vida fora da Terra, esses mundos oceânicos parecem promissores, mas também são cheios de armadilhas. As pressões abissais, a ausência de solo, a possível falta de luz, tudo complica. Ainda assim, saber que há planetas assim flutuando por aí muda nossa percepção de possibilidade. E se existe mar no espaço,
O que mais pode estar escondido na escuridão do cosmos? Bem, há mundos que nem orbitam estrelas. Eles vagam sozinhos, como nômades cósmicos. Agora pense em um planeta solitário, perdido na vastidão do espaço, sem uma estrela para chamar de lar. Esses são os chamados planetas órfãos. Verdadeiros andarilhos cósmicos que flutuam livremente, sem órbita fixa, sem nascer do Sol, sem anoitecer. Um dos mais famosos é o WISI 08550714, um gigante gelado que vaga pelo universo em silêncio absoluto. Essas curiosidades sobre o universo fazem a gente repensar o conceito de solidão e também o de resiliência. Mesmo longe de qualquer fonte óbvia de calor, esses planetas podem esconder uma surpresa, condições que, em certos casos extremos, ainda permitem água líquida em seu interior. Pode parecer improvável, mas imagine um núcleo aquecido por processos internos, rodeado por camadas de gelo espesso. Isso abre margem para especulações fascinantes sobre o que pode estar acontecendo lá dentro. São fatos fascinantes sobre o universo que desafiam o senso comum e mantêm a comunidade científica com a pulga atrás da orelha. E tem mais. Como esses planetas não refletem a luz de uma estrela, são quase invisíveis aos telescópios convencionais. Detectá-los exige tecnologia de ponta e muita paciência. Mas eles estão aí, flutuando em silêncio, longe do burburinho estelar. E, no meio desse breu, talvez estejam guardando segredos que mudariam tudo o que achamos saber sobre o espaço. Aliás, é justamente com a ajuda de instrumentos avançadíssimos que temos desvendado essas e outras verdades sobre o universo. A verdade é que, sem os telescópios modernos, ainda estaríamos olhando para o céu como nossos antepassados, com admiração, mas sem respostas. Hoje, graças a gigantes como o James Webb, conseguimos enxergar o universo com olhos quase divinos. Esse monstro tecnológico já captou galáxias que existiam quando o universo ainda engatinhava, revelando detalhes invisíveis, até mesmo para o lendário Hubble. Curiosidades sobre o universo que antes pareciam coisa de ficção hoje são matéria de estudo, graças a lentes que veem além do óbvio. O James Webb também está decifrando atmosferas de exoplanetas com uma precisão de tirar o fôlego. Nuvens inesperadas, compostos químicos bizarros e até indícios de reações estranhas vêm sendo detectados. Isso nos permite imaginar, com base real, como é respirar ou tentar em outros mundos. Para quem ama fatos fascinantes sobre o universo, essas descobertas são um prato cheio, como se cada novo dado abrisse mais 1000 portas de possibilidades. E se você quiser acompanhar essas missões, uma boa dica é explorar os sites da NASA ou da ESA, que divulgam imagens e estudos direto da fonte. Além disso, o Webb vem espiando berçários estelares, lugares onde estrelas estão nascendo, se formando, se moldando em meio a nuvens cósmicas. Ver isso é como assistir a vida começar do zero, mas em escala galáctica. E nesse ponto, fica impossível não se emocionar com a beleza e a complexidade do cosmos. Só que nem tudo lá fora é poesia. Existem lugares tão hostis, tão extremos, que parecem ter saído de um filme de terror espacial. Se você achava que tempestades na Terra eram assustadoras, espera só até conhecer alguns dos planetas mais letais do cosmos. Vamos começar pelo HD 1809733b, um exoplaneta que vive em meio a chuvas de vidro derretido sopradas por ventos que ultrapassam 7.000 km por hora. Isso mesmo, vidro. Voando na horizontal. É o tipo de curiosidade sobre o universo que faz qualquer um reconsiderar sua próxima viagem interplanetária. E olha que esse nem é o mais sinistro. Tem também o WASP-12b,
Um planeta tão próximo da sua estrela que está sendo lentamente devorado por ela. Sua atmosfera é tão quente que se transforma em plasma, e os elementos químicos ali estão completamente desfigurados. É como se fosse um zumbi cósmico, resistindo ao próprio fim. Verdades sobre o universo como essa mostram que há planetas vivendo dramas que fariam qualquer roteiro de ficção científica parecer leve. E se você se impressionou com isso, saiba que existem dezenas de outros mundos com características ainda mais brutais. E aí, depois de tudo isso, como não se sentir pequeno diante da imensidão lá fora? Mas calma. Isso não é motivo para se encolher. É convite para expandir. Saber dessas curiosidades fascinantes sobre o espaço, desses fatos sobre o universo e o sistema solar, não é só entretenimento. É despertar. É enxergar a vida com novos olhos e perceber que, se existem mundos absurdamente perigosos, também existe uma chance absurda de descobertas e de transformação pessoal. Agora, pensa comigo. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar passar como mais um vídeo legal? Ou vai usar isso para alimentar sua sede de entender o mundo? E a si mesmo? Com mais profundidade? Que tipo de planeta você é na sua galáxia particular? O que está orbitando sua atenção? A sua curiosidade é o combustível das maiores revoluções, e você acabou de abastecer o tanque. Se esse conteúdo mexeu contigo, se te fez refletir ou até te arrepiou em algum momento, então não deixa essa conexão se perder no espaço. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa jornada cósmica. Porque aqui, a cada vídeo, a gente não só aprende sobre o universo, a gente aprende a se entender dentro dele.